nós estamos vendo, não sei se vocês conseguem ver, um astronauta pairando no ar. Logo a seguir, fica aqui uma pergunta. Um Ícaro moderno, e essa pergunta é para nós. O que buscas? Vamos meditar nessa pergunta. O que nós estamos buscando como esse Ícaro moderno, como esse astronauta se equilibrando no éter? Nosso tema de hoje está aí. Nós vamos apresentar 3 vidas do nosso querido brasileiro Alberto Santos Dumont. É o nosso herói, se tornou um herói mundial, herói internacional, herói da aviação. Aí nós vemos ele sentado num carro antigo, transportando um dos seus aeroplanos primitivos, mas que ele fez questão de produzir para mostrar a sua expertise, a sua inventividade para todos nós. Quando nós que temos noção do espiritismo, da reencarnação, vemos qualquer situação, qualquer coisa que nos tire muitas vezes a paz, a harmonia, nós devemos sempre lembrar da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. No Livro dos Espíritos, então, a primeira pergunta é essa: que é Deus? Não quem é Deus. E os Espíritos respondem da forma mais simples possível, que é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso tem que ser gravado por todos nós que somos espíritos para a gente justificar, saber que existe, atrás de todos os problemas, de todas as questões que nos envolvem na nossa vida de espíritos reencarnados, um Deus que é a inteligência suprema. Que nós, logo a seguir, na questão número 10, o Livro dos Espíritos nos dá os atributos de Deus, as qualidades do Criador. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Essa é uma pergunta de Kardec. E os Espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meios de exprimir. Então, E logo a seguir vem o Livro dos Espíritos nos trazendo os atributos de Deus. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus também é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Deus é imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, sujeito às transformações. Outro. Deus também é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Os Espíritos dizem também que Deus é onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse
de soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outro Deus. Ele é soberanamente justo e bom. É aqui que nós queremos que todos fixemos a nossa atenção, para justificar um pouco das agruras e das alegrias do nosso irmão Alberto Santos Dumont e de todos nós, encarnados no planeta. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. E aí nós nos reportamos ao Novo Testamento, o livro da esquerda do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, é a tradução diretamente do grego do Novo Testamento, e lá buscamos a parábola da ovelha perdida. E nela o bom pastor. Em Mateus 18, de 12 a 14, Jesus nos disse: não é da vontade do Pai que se perca nenhum dos seus filhos. Haverá, e Lucas também, capítulo 15, 1 a 7, nos diz lá: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Aqui nos dá, então, a colocação de que Deus é exatamente, soberanamente justo e bom. A base do estudo é nesse livro, Ícaro Redimido. Nós lemos e relemos. Esse livro é de... Volta um pouquinho. É ditado pelo espírito Adamastor, que é o pseudônimo de um médico francês. Está meio esquisito ali, mas um médico francês suicida pelo alcoolismo e pelo tabagismo. Psicografado pelo médium e médico mineiro Gilson Teixeira Freire. Esse é o livro, então, que baseia todo o nosso estudo. E aqui nós temos a imagem da mitologia de Ícaro. O pai dele à esquerda, com a asa presa nos braços, e ele caindo, reportando aí o sonho humano de voar como os pássaros. O desejo que todos nós sempre tivemos e ainda muitas vezes temos, né? Ícaro é a figura mitológica grega, filho de Dédalo, que colocou ele, Ícaro, colocou penas de pássaros aos braços, colou com cera, subindo às alturas. Entretanto, não imaginou que o sol derreteria a cera e ele caiu no mar Egeu, na Grécia. Então, essa é a mitologia de grego, aquele sonho do ser humano em voar, representado por essa figura mitológica. Aqui uma representação da situação dos suicidas no mundo espiritual. Ali o Vale dos Suicidas, naturalmente, é uma representação de um local, né, uma região abissal, profunda, escura e fria, que abriga os espíritos suicidas. Região umbralina, onde permaneceu Santos Dumont por cerca de 2 anos na caverna do sono, exatamente porque ele cometeu suicídio. Vamos seguindo aí para a gente está falando da sua terceira vida. Essa terceira vida é a vida que nós conhecemos do nosso herói, do nosso querido herói, entre os poucos heróis que temos no Brasil, um herói da aviação.
Temos lá nas Escrituras Sagradas também, em Provérbios 16:8, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Isso aqui é para dizer que, na realidade, Santos Dumont, como muitos de nós, tinha uma enorme vaidade, um orgulho exacerbado, e ele aconteceu o que aconteceu, nós vamos ver a sequência. E logo a seguir nós vamos explorar duas vidas anteriores, duas reencarnações que só o Espiritismo nos propicia conhecer. O porquê de Santos Dumont ter se perdido nessa soberba, nesse orgulho exacerbado, na vaidade de querer ser um grande inventor, voar, ter a supremacia de ser o primeiro inventor de avião, etc. Aí, então, nesses 2 anos em que ele permaneceu lá na caverna do sono, né, nós vemos aí uma equipe socorrista, e eu peço atenção para o nome de Heitor. Eles encontraram, logo após uma longa busca pelo umbral, pela região umbral, Heitor Adamastor e Adelaide Adamastor era o médico que enviou o nosso livro ao médico Gilson. Ele, juntamente com Adamastor, Heitor Adamastor e Adelaide, que é uma enfermeira, uma trabalhadora que também perdeu a filha pelo suicídio, se dedicaram como socorristas e procuraram longamente por o nosso Alberto, vamos pedir licença para chamá-lo assim, encontram ele inconsciente, em uma forma pré-ovoidal. Muitos de nós não sabem o que quer dizer um ovoide, então nós vamos aqui dizer, nos dar uma noção do que é um ovoide. Ele estava com aquela crisálida ali, ó. Todos conhecem a crisálida, que é aquela casinha da borboleta, representada ali à esquerda. Pode fechar. O ovoide, então, é a verdadeira regressão biológica pelo colapso da forma e da consciência, pela perda dos membros e redução do tronco, até o tamanho de uma laranja ou cabeça de um recém-nascido. O espírito, então, o perispírito, chega a uma situação tal de desespero, de regressão biológica, do perispírito, que ele some praticamente, ele perde toda a forma perispiritual e fica como se fosse um ovo. Vamos agora ouvir um rápido. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos, por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na ovoidização, ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, por monodeísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou esféricos. Essa animação exemplifica como se dá a interação por expansão da consciência, sem que haja nenhuma dissociação dos corpos densos e sutis. As percepções dos mundos astral e mental, além das comunicações mediúnicas especiais, como a recepção de correntes de pensamentos, podem ser realizadas sem que haja o desdobramento de nenhum dos nossos corpos.
Esse fenômeno se manifesta pela expansão simples e ampla da consciência. É um processo interior de qualificação e sutilização do medianeiro, um acesse. O ser vê, ouve, percebe e interage com outros seres e diversos mundos, sem que ocorra uma saída, uma viagem, um deslocamento. O espírito pode estar em vários locais ao mesmo tempo e perceber, tomar conhecimento de tudo o que o cerca e tudo o que o envolve a grandes distâncias. É o todo em cada parte, é cada ponto contendo o todo. Nessa animação, visualizamos os espíritos revestidos apenas pela túnica ou corpo mental, após a perda do corpo astral ou perispiritual, quando tomamos a parte pelo todo. São denominados pelo espírito André Luiz de esferoides ou ovoides, tristes mentes humanas sem apetrechos de manifestação, verdadeiros fetos ou amebas mentais, que são utilizados por mentes criminosas e perversas em processos obsessivos, tecnicamente organizados, tanto em relação aos desencarnados como encarnados. Geralmente se apresentam em forma ovalada, da dimensão de um crânio humano de aspecto gelatinoso, com características amorfas e colorações que variam de um acinzentado escuro ao negro e ao avermelhado. A perda do corpo astral ou ovoidização são atinentes a vários processos, que vão da reencarnação à sublimação do espírito. Aqui, focalizamos o sentido inferior dessa ocorrência, quando a personalidade desencarnada continua no além-túmulo, o cultivo das ideias de ódio, vingança, autodestruição, culpa, egoísmo, apego vicioso, gerando uma fixação monodeística, que é a tendência da consciência de fixar o pensamento em uma só ideia, provocando alterações fisiológicas e anatômicas no veículo perispiritual. As partículas mentais circulam em circuito fechado pelo campo da aura e são absorvidas pelos chakras, provocando a assimilação de forças degradantes pelas células perispirituais, que passam a operar em regime de desequilíbrio, até que pela repetição incessante e de longo curso de tal mecanismo, o ser gasta, por assim dizer, o seu corpo astral ou perispiritual, ficando revestido apenas pelo corpo mental. Como a mente é o fundamento organizador de todos os nossos tecidos grosseiros e sutis, as cristalizações do pensamento em circuito fechado, em verdadeiros processos de auto-hipnose, de ondas negativas, de ódio, mágoas e diversos outros sentimentos de baixa vibração, acabam gerando uma atrofia do corpo espiritual da criatura em desequilíbrio, perdendo temporariamente o desenho humano. Os ovoides, quando são atraídos e localizados por mentes perversas no campo da aura de encarnados ou desencarnados, passam a viver em regimes simbióticos com suas vítimas, absorvendo-lhes as forças psíquicas em movimento automático de sucção, à semelhança de vários parasitas encontrados na natureza, levando à desorganização das estruturas psíquicas daqueles que lhes sofrem ação doentia. Dependendo das parcelas de créditos e débitos entre os litigantes de tão triste quadro, as relações vindicativas podem se prolongar para além da morte física do hospedeiro. Essas obsessões dolorosas não são ocorrências raras, mas processos comuns provocados pela ignorância e paixões daqueles que permitem novelarem-se nas teias do ódio e da vingança. O caminho dos ovoides, em tão triste condição, é a esfera do recomeço, as reencarnações na crosta terrena ou em setores outros de vida congênere, tal qual a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. O corpo mental. Então, como nós vimos aí, nosso irmão Alberto Santos Dumont, pela situação do seu suicídio, a sua autodestruição, ele chegou a esse ponto que pode atingir também a nós, encarnados. As pessoas,
como o vídeo, né, como o áudio e vídeo anterior falou, nós também podemos ser atingidos, mesmo encarnados, desses ovoides. É muito triste quando a gente se baixa a nossa vibração de tal maneira, como aconteceu, e esses obsessores, eles se, como dizer assim, desculpa a expressão, se grudam a nós. Por isso é que as pessoas vão definhando, por isso que as pessoas vão perdendo ânimo, perdendo toda a vitalidade até o desencarne. No plano espiritual, os espíritos também, com situação destrutiva e autodestrutiva, como é o caso do nosso irmão, Santos Dumont, ele chegou quase à situação de ovoide. Ele estava lá no fundo de uma caverna escura, em posição fetal, por 2 anos, enfrentando as condições, as situações do seu ato de destruição, da coisa mais importante da nossa vida, que é a nossa própria vida. Muito bem. Voltando, então, à equipe socorrista, Heitor, Adamastor, Adelaide, basicamente, com outros espíritos socorristas, conseguem transportar o nosso irmão para a colônia Portais do Vale. É uma colônia que trabalha próximo do ambiente dos suicidas, da caverna dos suicidas, dando socorro e possibilitando, então, a recuperação que acontece muito lentamente, principalmente se tiver, só acontece se tiver a vontade, de alguma forma, do próprio enfermo, como nós sabemos. Então, ele é submetido a um processo hipnótico pela equipe socorrista de indução ao sono, com recuperação lenta e muito difícil, de preces, energização gradual pela equipe socorrista. Mas, com toda a tentativa, por longa tentativa, não foi possível trazer o nosso irmão à sua recuperação total. E a espiritualidade tem saída para tudo. E o que fez? Chegou à conclusão que somente como um ovoide, permitindo que ele chegasse à fase seguinte do ovoide, para, como ovoide, ele, então, sofrer o choque da reencarnação. Ele, então, sofreu, ele foi colocado no útero de uma mulher, prestem atenção, no nome Catherine Liu, uma francesa proprietária de um cabaré no Brasil, que nessa condição sofrida rejeitou o feto de Alberto Santos Dumont, e ela também, além de abortá-lo, ela também acabou desencarnando em seguida. O livro traz como é a situação do suicida e de todos os criminosos de alta potência que chegam à situação ovoidal, tendo que ter o choque da reencarnação, e o choque da reencarnação, muitas vezes, como consequência, provoca o aborto, e o espírito que está tentando reviver no útero materno, a mulher aborta, muitas vezes não sabe por quê, mas muitas vezes, seriamente, por conta de um passado doloroso daquele espírito que estava tentando, pela misericórdia divina, voltar à vida. No caso de Santos Dumont, não voltou. Ela abortou, ele foi abortado.
E aí ele volta à colônia Portais do Vale, levado pela equipe espiritual, que fez essa tentativa de reencarná-lo. E a equipe de Heitor, volto a dizer, atenção para esse nome, Heitor, Adamastor, Adelaide e toda uma equipe, continua a tentativa de recuperação da memória e hipnotismo do nosso irmão. Daquele trabalho de hipnotismo inicial não deu certo, tentaram a reencarnação, que não deu certo, e volta à colônia Portais do Vale, que é uma das colônias amorosas que trabalham, liderados, se não sabem, por Maria, a mãe de Jesus. É a grande líder dessas colônias todas que dão socorro aos suicídios. Maria. Muito bem. Seguindo, então, nós vamos aqui, então, antes ver agora como foi a vida de Alberto Santos Dumont. Na verdade, nós estamos falando até agora do momento espiritual dele. Então, nós vamos ver aqui, desde o início, ele renasceu, né, reencarnou em 20 de julho de 1873, na cidade de Palmira, hoje, cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. Quem viaja para Belo Horizonte passa sempre ali. Quem já viu aquela vaquinha, tem sempre ali na beirada da pista, na BR-040, tem uma leiteria, né? O pessoal para lanchar. E no alto daquele morro tem a cidade de Santos Dumont. Já tivemos a oportunidade de subir nessa cidade. Ele nasceu filho de uma família rica e numerosa, criado nas fazendas de café do pai e do avô. Aí, à esquerda, o pai dele, Henrique Dumont. À direita, uma fotografia da mãe, Dona Francisca Santos. E aí, a casa onde ele nasceu, lá na cidade hoje de Santos Dumont, antiga Palmeira. Uma infância difícil. Ele suicidou. Nós voltamos agora à parte da reencarnação dele como Santos Dumont. E vamos, então, saber por que ele suicidou, por que ele chegou à situação ovoidal, de acordo com essa sequência de vida da terceira reencarnação. Nós vamos falar de 3 reencarnações. Na verdade, é a terceira, como Santos Dumont, a última. Na verdade, não é nem a última, depois nós vamos ver que não é a última. Mas nós estamos vindo de trás para frente. Então, essa é a terceira reencarnação dele, tá? Teve uma infância difícil, menino frágil, com várias limitações físicas, recebia o desprezo dos irmãos e amigos por sua condição mirrada, né? Muito magrinho, baixinho, mas compensada pela inteligência superior. À esquerda, a foto da família deles, 7 irmãos, e à direita, ele no colégio em São Paulo. Eu consegui aí, de alguma forma, tentar localizá-lo, mas se vocês forem observar, aquele menino alto de blusa preta lá em cima, à esquerda, aí, ó, aqui ao lado dele, o baixinho de blusa branca, mais em cima um pouquinho, certo? Aí, a minha observação, olhando todos os rostos em zoom, eu consegui localizar que esse seria o rosto de Alberto Santos Dumont, quando ele estudou, naturalmente, num colégio de meninos ricos lá em Campinas, São Paulo. Eu vou estar tentando ver se faz uma... Muito bem, vamos deixar para lá. Vamos deixar a figura dele como menino. Muito bem, mesmo como criança e como adolescente, ele sempre teve um gosto pela mecânica. E se embrenhava sempre nas oficinas do pai. O pai dele era um grande fazendeiro de café,
lá em Minas, São Paulo, e ele tinha, dentro das fazendas dele, linhas de trem, linhas férreas para transportar o produto do café que era produzido nas fazendas. Mas, logo depois, o pai, percebendo que ele tinha essa expertise, essa vontade, esse gosto pela mecânica, mandou estudar em Ouro Preto, em Minas Gerais, engenharia, mas ele não se adaptou, fugiu de lá, voltou para casa, e o pai, observando que ele não se adaptou no curso de engenharia em Ouro Preto, o mandou para estudar em Paris, na casa de um primo. Essa é a casa onde ele residiu, está lá a placa ao lado direito da porta, que é essa plaquinha de baixo aí. Né? Nascido em 1873, desencarnou em 1932, há 59 anos. Brasileiro, inventor, construtor, piloto, pioneiro da aeronáutica. Muito bem. E francês aí não é tão bom assim para a gente. Ao lado direito, lá em cima, a casa dele em Petrópolis. Quem já foi em Petrópolis viu. Essa é a casa que ele residiu. Ele mesmo construiu essa casa. À direita, o interior da casa, com muita tecnologia, que na época, ele mesmo em vida, ele colocou ali elevador, colocou chuveiro elétrico, esse abajur virado para baixo aí, na realidade, é um chuveiro que ele mesmo inventou com água quente, fria, onde ele manipulava esse chuveiro. Isso é para mostrar como ele era inteligente e como ele era inventivo. Muito bem, seguindo aí, nós vamos então passar para a vida dele em Paris. Com essa condição física constrangedora, ele era muito feio, olha ali, ele à direita ali, ao lado, né, Volta um pouquinho aí, só para tirar o texto. Ao lado dos companheiros, todos estão percebendo ele ali, o baixinho, chapéu enterrado na cabeça. E por que esse chapéu enterrado na cabeça? Porque ele tinha uma cabeça grande, ele é um cabeçudo, desculpe a expressão. Orelhas de abano, ele era muito baixinho. Vejam só, ele se sentia muito feio. Apesar de tudo, ele era uma inteligência sensacional. Na esquerda, nós vemos ele, né, circulando a Torre Eiffel com um dos seus dirigíveis na época e sendo ovacionado pelo público que colocava ali os chapéus nas bengalas e fazia o enxame todo, vendo ele circular a Torre Eiffel. Muito bem, ele tinha uma condição física constrangedora, ele é feio, pequenininho, baixinho, magrelo, e tinha uma genitália reduzida. Não precisa entrar em detalhes, todos aqui sabem o que é uma genitália externa reduzida. E com isso ele enfrentou frustração amorosa, nunca se casou, ele tinha tristeza por sua situação física. Nós vamos saber por que disso tudo nas outras reencarnações anteriores que ele teve. Só a reencarnação, só consegue nos fazer entender o porquê das nossas situações atuais comparado com as situações anteriores. Todos nós temos o que temos, somos o que somos, porque plantamos alguma coisa que precisamos hoje enfrentar as consequências. É a famosa lei da ação e reação. Dedicou-se, né, às invenções em compensação, apesar de toda a sua pequenez, feiura, ele, em compensação, ele colocou em prática o seu gosto por invenções, inventou balões dirigíveis, vários deles, fazendo diversas tentativas de voar. Segue. Aqui nós temos um jornal à esquerda aí, mostrando aquela foto do meio ali. Um dos dirigíveis dele, vocês estão vendo ali, uma mistura de balão com armação de avião, ele sofreu um acidente muito grande e caiu em cima daquele prédio ali, que é o Hotel Trocadeiro.
lá em Paris, causando um prejuízo à proprietária do hotel, ele quase morrendo. E ali aquela cena ali mostra ele sendo resgatado. Ó. Sorte ele não morreu. À esquerda a foto atual do Trocadeiro. Hoje é o mesmo prédio que não, né? Paris não pode, por questão de patrimônio, não pode se mexer nas construções antigas, mas essa é a demonstração, esse jornal de 1905, né? O pequeno jornal mostrando que ele sofreu esse acidente, entre vários outros. Aí, por quê? Por conta da sua vaidade, orgulho disfarçados de uma falsa humildade na busca de reconhecimento público, recebendo várias homenagens públicas. Vejam bem, por que que ele se lançava a essa invenção? Por que que ele criou tanta coisa? Por que que ele queria o reconhecimento público? Para compensar a sua feiura, mas nós vamos ver nas reencarnações anteriores algo mais a respeito do porquê disso tudo. Na realidade, ele era muito orgulhoso, muito vaidoso, porque queria aparecer, queria mostrar a sua inventividade. Segue. Mas, estão vendo aí, os aviões sendo utilizados como armas de guerra, inclusive no Brasil. Na Primeira Guerra, à esquerda ali nós vemos à direita também um piloto empunhando uma bomba que era lançada dos aviões primitivos. Os aviões passavam a baixa altitude, lançavam aquelas bombas como se fossem, né, e eram, na realidade, armas, e ele ficou, então, altamente frustrado, altamente angustiado pelo uso dos aviões como arma de guerra, inclusive aqui no nosso país. Ele nunca desejou isso, mas, ao mesmo tempo, ele foi ingênuo de tal maneira que ele cedeu projetos para alguns generais da Europa, inclusive da Alemanha. E na Primeira Guerra, então, as invenções dele foram utilizadas como arma de guerra e causou a ele um impacto moral tão grande que o levou a um sofrimento muito grande. Ele conseguiu orgulho ferido por conta disso, e também, nessa mesma época, todos já devem ter ouvido, lido na história, que os americanos, irmãos Wright, também estavam buscando a primazia pela construção de aviões. Ele sabia e não sabia, não tinha muita certeza, ele queria ser o primeiro, ele queria demonstrar a vaidade dele como primeiro inventor de uma aeronave. E quando ele soube que os irmãos Wright, na realidade, tinham apresentado um projeto e feito antes dele a invenção do avião, que nunca foi comprovada tecnicamente, mas aí ele cai mais em depressão ainda. Aí ele começa a definhar, começa a se desesperar, retorna ao Brasil em lamentável estado de depressão e em 1932, com 59 anos de idade, em Guarujá, em Santos, São Paulo, ele comete o autocídio, ou o suicídio. Desesperado com essa situação toda, desprestigiado, que ele acabou sendo esquecido. Todas as homenagens que ele teve antes, a vaidade dele exacerbada, vários prêmios que ele conquistou, depois de um certo tempo ninguém mais deu importância. Ele retorna, então, ao Brasil, num lamentável estado de depressão, e num hotel de Guarujá, ele se pendura no cano de um chuveiro com 2 gravatas e desencarna.
comete o suicídio desesperado. Muito bem. Vamos lá. Essa, então, agora nós vamos um pouco mais atrás, lá no século que nós estávamos, no final do século XIX, início do século XX. Ele nasceu em 1873 e desencarnou em 1932. Então, nós vamos aqui agora a primeira reencarnação dele, no século XV, como chamado de o Senhor dos Canhões. Foi a reencarnação de Zenon Dumont, né? Ali que começa a saga da família Dumont. Mas ele foi chamado de Zenon, isso lá no século XV, 1600 e pouco. Ele era um homem grandão, corpulento, rude. Olha bem, né? Vamos ouvir bem a comparação do homem pequenininho na terceira reencarnação, como Santos Dumont, e antes o homem corpulento, forte, rude, mas fabricante de armas brancas, espadas, lanças, todo tipo de na época da Guerra dos 100 Anos entre os ingleses e franceses, que não durou exatamente 100 anos, mas tem um nome assim. Nessa época, quando ele saiu da sua vila, ele era muito famoso como um grande construtor de armas, os ingleses entram na vila, acabam com todos os moradores, inclusive com sua esposa e seus filhos, que foram barbaramente mortos. Diante desse sofrimento, ele jurou vingança e passou, então, a se dedicar mais ainda construindo uma arma de fogo até então não existente, a chamada bombarda, que era um canhão primitivo, daí porque ele passou a ser chamado de o Senhor dos Canhões. Então, essa é a primeira reencarnação dele. Um homem grande, fabricante de armas, etc. Vamos agora à segunda reencarnação dele. Vocês já devem ter ouvido também da história do Brasil, Bartolomeu de Gusmão, o padre voador. Ele foi, no século XVII, olha quanto tempo que ele ficou, né, de uma reencarnação para outra. Do século XV, ele nasceu no século XVII, como Bartolomeu de Gusmão, nasceu em São Paulo, de família numerosa, estudou em seminário católico na Bahia, adotou o sobrenome de seu tutor, Bartolomeu de Gusmão, e cedo foi mandado para Portugal como um sacerdote noviço. Mas ele, olha, atenção agora para esse detalhe. Ele reencarnou como um rapaz belo, muito galante, sensual, apesar de ser um sacerdote, e que tinha uma excelente oratória. Integrou a corte do rei Dom João V, rei português, que na realidade era o avô de Dom João VI que nós conhecemos. Dom João VI é o rei que fugiu de Portugal e veio para o Brasil com a família, com a sua corte. E esse Bartolomeu, então, esse padre Bartolomeu, tornou-se ministro, conselheiro e capelão real. De acordo com a sua verbosidade, a sua excelente oratória, ele encantava a corte e passou a ter uma grande influência no reinado português de Dom João V. Então, com sua confortável convivência na corte, ele percebeu as fraquezas e facilitava a libidinagem do rei. João V, na realidade, era um devasso, e ele percebeu essa devassidão e acabou por envolver-se na degradação sexual, juntamente com o rei. Muito bem, seguindo então, com essa vida devassa protegida pelo rei, despertou a inveja feroz
e desagrado do cardeal da Cunha, que quis governar na Igreja Católica, que ficou muito desagradado, muito invejoso da situação de um simples padreco de tantas benesses na corte do rei Dom João V. De espírito inventivo, ele terminou assim, tal padre vereador, ganhando mais fama na corte. Então, com essa perseguição, ele acabou sendo assassinado por envenenamento de forma ingênua pela freira Paula. Atenção para esse nome, Paula, que era a paixão dele. Paula de freira, paixão de um padre, e vice-versa. Então, o cardeal da Cunha, né, através de uma falsa promessa de libertar o Bartolomeu, ele mandou Paula com um veneno que acabou ceifando a vida de Bartolomeu, e ela também foi presa e acabou morrendo física e demente na prisão. Segue. Muito bem, aqui nós vamos ver ali, que a história está meio esquisita ali, mas é o reencontro dos amores e dos amores. Aqui a gente vai ver, então, quem foi cardeal da Cunha, depois, atenção, reencarnou como um escravo e um abolicionista no Brasil. Ele foi, na realidade, o Heitor, que era o mentor espiritual de Santos Dumont na sua recuperação. Atenção. Tornou-se, então, o protetor de Santos Dumont. Constança era a esposa de Zenon, que depois reencarnou como Paula, foi a paixão de Bartolomeu de Gusmão, e, em seguida, a cortesã Caterine Liot, que lhe cedeu o útero, muito a contragosto, mas cedeu para ele tentar reencarnar. Vejam o liame entre as pessoas nas diversas reencarnações. Encontraram-se, então, teceram a urdidura do perdão e do amor, e todos juntos tornaram-se parceiros na prática da caridade e da evolução. Segue. Então, com essa união entre os antigos algozes e amores, Alberto entrega seu trabalho humilde de auxiliar de limpeza no Hospital Espiritual dos Cianóticos, lá naquela colônia. Os cianóticos são hospitais de homens azuis, os homens viciados no tabagismo, em fumar, que também suicidas. Partiu depois para o socorro aos desencarnados na Segunda Guerra, em uma nova carreira de caridade e amor. Vejam a recuperação dele pelo amor, sempre ajudado pela equipe. Adota uma atitude humilde e curativa dos males anteriores da sua vaidade e seu orgulho. Aqui uma pequena digressão, né? Uma pequena explicação sobre a depressão e o suicídio no próprio livro. As causas reais e profundas da depressão se encontram nos abusos do poder, na egolatria, na vaidade e na doentia exaltação do ego. Isso é a palavra de Adamastor, o Espírito que enviou esse livro. Compreendemos que o egoísmo e o orgulho são, de fato, as verdadeiras chagas do espírito, os fatores etiológicos da depressão e do suicídio. Um pouco mais à frente. E quem vive de ilusões, colhe decepções. São conclusões do espírito da Adamastor a respeito de depressão e suicídio. Aqui já terminando, desculpe, estamos prosseguindo, mas encerrando já, uma observação do espírito Bezerra de Menezes. Pedimos atenção. Honras e glórias precisam do equilíbrio e da simplicidade e da humildade, a fim de que não se convertam em prejuízos evolutivos para aqueles que a preconizam. Segue.
essa informação final no livro Jesus em Nós, Emmanuel, pela pena de Chico Xavier, informa que Alberto Santos Dumont reencarnou em 1956, em Campos, aqui, na nossa campus dos Goitacazes, nossa cidade vizinha, como Carlos Vitor, esse bebê aí do colo do casal Clóvis Tavares, que muitos conhecem, um grande espírita, uma família espírita, Clóvis Tavares e Ilma Lúcia Tavares. Ele, com 9 meses, caiu do carrinho e ficou paraplégico até os 17 anos, desencarnando em fevereiro de 73, com 17 anos. Então, ele teve 17 anos de completando aquele tempo de vida que ele ceifou, que ele tirou dele quando suicidou lá no início do século XX. Vejam bem a sequência de situações. O porquê que envolve, né? E aqui volta aquela pergunta. Que todos pensemos, o que é que nós estamos buscando? Como nós estamos agindo? O que que nós estamos fazendo? Será que nós também não estamos aí perdidos nesse universo de vaidade, egoísmo, e vamos enfrentar, ou já estamos enfrentando sofrimentos? Muito bem. Essa, então, é a indagação, e assim a gente encerra o nosso trabalho, agradecendo a todos.